Gente, vamos conversar sobre essa polêmica da leitura dinâmica? Essa semana, pra quem tava aí cronicamente online, soube que teve uma polêmica no mundinho das Bookheads envolvendo leitura dinâmica. E eu queria conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que é um assunto que tem muito pano pra manga. Então já pega o teu café, pega uma bolachinha aí, porque vai ser um vídeo um pouco longo. Espero que você assista até o final, porque tenho bastante coisa pra falar pra vocês sobre esse assunto. Então eu vou resumir, eu vou falar o que aconteceu, vou explicar o que é leitura dinâmica, vou dar minha opinião, vou fazer bem geral esse vídeo, então eu espero que vocês já gostem. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like pra me ajudar e fica aqui até o final porque é um vídeo bem completo. Então bora lá, vamos nos situar sobre a situação, né? Situar sobre a situação é ótimo. Mas enfim, pra quem tava aí online e acompanha as Bookheads, principalmente, o que aconteceu foi mais no TikTok e no Twitter, teve comentários também no Instagram, mas o que mais bombou, que eu vi pelo menos, foi TikTok e Twitter. Então se você acompanha as pessoas das Bookheads, né, essas duas redes sociais, você talvez já saiba do que eu estou falando. Se você não acompanha, então fica aqui pra eu te situar. Mas basicamente, uma das criadoras de conteúdo que eu acompanho, eu sigo ela já há bastante tempo, que é a Dora, ela publicou um vídeo mostrando quantos livros ela conseguiria ler ali em um dia, né? Ela queria fazer um desafio de quantos livros ela conseguiria ler em um dia. E aí ela até botou um cronômetro pra ver quanto tempo ela levava. E acabou que ela leu um livro, que é Nós Dois Sozinhos no Éter, se eu não me engano, que tem 300 e poucas páginas. Eu vou até pesquisar pra ver quantas páginas tem, só pra vocês entenderem bem certinho a polêmica, tá? Ó, gente, segundo a Amazon, ele tem 336 páginas, tá? E ela leu esse livro em 1 hora e 47 minutos. E aí, quando ela publicou o vídeo, né, depois ela leu outros livros também, mas quando ela publicou o vídeo, a galera caiu matando em cima, falando que ela faz leitura dinâmica, como assim ler um livro desse em pouco tempo, 1 hora e 47 minutos pra ler um livro de 330 páginas, como que ela conseguiu, ela não leu, e aí começaram a cair matando em cima da menina. Aí, basicamente, ela continua o vídeo, ela leu um outro livro, tudo, e ela fala que ela não gostou muito do livro, que ela, não sei se ela comentou que achou ele raso, que achou ele fraco, alguma coisa assim, mas ela falou que não gostou muito do livro, ela deu 3 estrelas e meia, alguma coisa assim pra esse livro, e que ela não tinha gostado tanto. E aí o pessoal aqui, ó, mas por que você fez leitura dinâmica, você não entendeu a história, não tem como você avaliar? E aí começaram a questionar, inclusive, a palavra dela e a confiabilidade dela, em outros livros, nas resenhas que ela faz, nas publicidades que ela faz, em tudo que ela indica nas redes, porque começaram a falar, se ela faz leitura dinâmica, como assim? Tipo, como que ela vai indicar um livro? Como é que a gente vai confiar no que ela tá falando sobre um livro se ela faz leitura dinâmica? E aí começou toda a polêmica em volta disso. E aí eu já vou explicar pra vocês o que é a tal da leitura dinâmica, porque eu vi que muita gente não sabia o que era. Mas, basicamente, a leitura dinâmica, nesse ponto, até onde eu sei, né, a pessoa não lê o livro inteiro, ela pula algumas descrições de cenário, ela só lê diálogos. Os diálogos, por exemplo, a pessoa tá lá o diálogo assim: eu não gosto de pão. Falei com entonação de quem não gosta de pão, porque pão tem trigo. Aí a pessoa só vai ler eu não gosto de pão porque pão tem trigo. Ela não vai ler falei com entonação de quem não gosta de pão. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Tô tentando explicar de uma forma bem didática. Então você pula essas questões, as explicações dos diálogos, você pula partes de descrições de cenário muito extensas, você passa os olhos pela página e vai lendo e captando palavras e tentando fazer ligações. Isso seria a leitura dinâmica. E aí, quando surgiu essa polêmica, as pessoas começaram a falar: gente, vocês gostam de ler? Por que vocês estão fazendo leitura dinâmica num livro que, teoricamente, vocês estão lendo por entretenimento, por hobby? Por quê? E aí começou toda a polêmica em cima disso. A leitura dinâmica até onde eu sei, tá, gente? Isso são vozes da minha cabeça. Ela é muito utilizada principalmente em textos acadêmicos. Por quê? Porque na faculdade a gente tem que ler muito, muito, muito mesmo. E às vezes não dá tempo de ler todos aqueles textos, artigos completos. Então, os alunos acabam fazendo leitura dinâmica, lendo, tipo, as notas de rodapé com explicação. Eu já fiz muito isso. Tinha texto, quando eu pegava alguns autores, que eu sabia que a parte mais essencial do texto e que os professores mais cobravam na prova estava nas notas de rodapé. Então, se eu não tinha tempo para ler o artigo inteiro, eu pulava direto para as notas de rodapé, porque eu sabia que lá eu ia conseguir muita informação que ia estar na minha prova. Só que eu não consumia o artigo inteiro, tá? E eu sei que a leitura dinâmica é muito utilizada no meio acadêmico, nas faculdades, nas escolas, tudo, porque a gente não tem tanto tempo para ler tanta coisa. E aí é uma ferramenta que ajuda muito o universitário. E aí surgiu essa questão também, se leitura dinâmica é leitura, por exemplo. Assim como teve muita gente falando de audiobook, que vai ser um outro ponto desse vídeo, para não confundir, né? Então vamos explicar por partes. Gente, eu, Ana, não considero leitura dinâmica uma leitura quando você está lendo por hobby. Óbvio que a leitura dinâmica você está lendo, então, teoricamente é uma leitura, mas não é a leitura do jeito que a gente
vai conversar aqui. Porque você não lê o texto na íntegra. Você não tá lendo o livro, não tem como você captar toda a essência de um livro fazendo leitura dinâmica. Eu já fiz leitura dinâmica de livros, tá? E eu não faço mais hoje em dia, porque simplesmente eu liguei uma chave na minha cabeça. O que acontecia? Lá por 2021, quando eu voltei de uma ressaca literária muito grande, foi até 2020, 2021 eu voltei a ler, eu não abandonava livros de jeito nenhum. Eu achava um crime você começar um livro e não terminar. Então eu não abandonava livros de jeito nenhum. Só que o que acontecia é que às vezes eu estava lendo livros chatos, que eu não gostava. E aí eu não queria abandonar. Então o que eu fazia? Quando tinha muita descrição de cenário, quando a página ficava enrolando muito, eu meio que ia passando os olhos pra tentar entender o que estava acontecendo pra terminar logo. Só que depois de um tempo eu percebi, gente, por mais que fazendo leitura dinâmica eu vou terminar um livro de 300 páginas em 1 hora e pouco, é 1 hora e pouco que eu tô perdendo da minha vida lendo um livro que eu não gosto, que eu poderia estar lendo um livro que eu gosto. Então, tipo, eu fiz leitura dinâmica por uns meses, sei lá, uns 2, 3 meses de alguns livros que eu não tava gostando muito. E aí depois eu... Peraí, é só largar o livro. Tipo, que crime que eu vou estar cometendo se eu largar um livro que eu não gosto? Então, hoje em dia, se eu não tô gostando de um livro, eu simplesmente coloco de lado e não leio. Entendeu? E isso vocês podem ver, porque inclusive a maioria dos meus vídeos de lidos do mês é lidos e abandonados, porque tem alguns livros que eu realmente não gosto, não tô curtindo a leitura, eu abandono e eu venho e falo aqui pra vocês, não tava funcionando pra mim, não estou gostando, não vou ler. Então isso durou muito pouco tempo, essa minha leitura dinâmica, porque eu li por 2, 3 meses esse tipo de livro, e aí eu percebi que eu tava perdendo tempo, não era uma coisa que tava me fazendo ganhar tempo, e de que ia me adiantar eu falar depois que eu li um livro que eu nem sabia da história? Então, eu parei de fazer esse tipo de leitura. Hoje em dia, se eu não tô gostando do livro, eu simplesmente abandono, eu largo mão, e é isso aí, vamos seguir com a vida. No caso da Dora, que foi que surgiu toda a polêmica, ela ainda postou um vídeo, depois do vídeo polêmico, explicando o que era leitura dinâmica, que ela considerava um tipo de leitura, e mostrando como que ela fazia essa leitura. Por exemplo, ela tirava alguns conectivos das frases. Só que, pra quem já estudou como funciona a comunicação escrita, tudo, eu estudei um pouco na faculdade de letras, depois eu tranquei a faculdade, então eu não estudei mais a fundo. Então eu tô falando algo que eu lembro dos primórdios lá da minha vida de acadêmica. Mas, gente, pra você entender o contexto de um texto, você precisa dos conectivos, é uma das coisas mais importantes. Então, isso que ela fazia de tirar isso pra fazer a leitura dinâmica estava prejudicando ela, por mais que conscientemente ela achava que não, inconscientemente estava. Então, não é indicado você ler um texto dessa forma, porque você não vai armazenar toda a história que você leu. E aí, se você só quer ficar sabendo da história do livro, vai ler um resumo e vai ver um filme, se tiver. Então, não precisa fazer isso pra dizer que soube da história de um livro. Aí, muita gente também começou a comparar, voltou todo o assunto de se audiobook é leitura também. E aqui eu não vou me delongar, eu vou falar basicamente o seguinte, gente, audiobook é leitura sim, por mais que você tá ouvindo, é leitura. Se você diz que não é, você tá excluindo toda uma comunidade, uma quantidade de pessoas que são deficientes visuais, por exemplo. Aí a pessoa não vai poder ler um livro porque não tem braille, entendeu? Então você tá excluindo toda uma cartela de pessoas, porque você tá dizendo que audiolivro não é leitura. Óbvio que você não tá lendo, mas a leitura é uma forma de consumir um livro, então... Acabou o assunto, eu não vou me delongar sobre isso, porque isso foi a maior discussão besta que eu vi na internet, mas ok. Então, continuando sobre a leitura dinâmica, né? Aqui a gente vai entrar agora num ponto que daí é o porquê que eu quis fazer esse vídeo, tá? Veio toda essa polêmica, todo mundo caiu matando em cima da menina, até onde eu vi, ela sumiu das redes sociais, ela não postou mais nada desde que isso aconteceu. E aí vem o ponto que eu queria falar e o motivo do vídeo. Gente, vocês pegam pesado demais com as pessoas na internet. Quando eu vi tudo isso que estava acontecendo, a primeira coisa que eu pensei foi, eu seria ditadora, porque se eu fosse presidente do país, eu ia proibir menores de 21 anos de terem acesso à internet. É isso aí, acabei com a minha carreira, né, minha possível fama na internet, acabei agora. Eu acho que as pessoas são muito imaturas pra lidar com algumas coisas. E esse é o principal ponto. Eu acho que as pessoas são imaturas. E aí agora eu vou me justificar pra vocês não caírem matando em cima de mim. Gente, se você não concorda com ela, você simplesmente pega o vídeo, passa e vai embora. Tinha gente xingando a menina. Tinha gente falando pra ela sumir da internet. Pra ela... Gente, coisas horríveis, tá? Eu não vou nem reproduzir os comentários que eu vi. Teve muita coisa que eu acho que ela apagou, porque eu vi no momento quando eu fui ver pra tirar print, pra tentar postar nesse vídeo aqui, eu já não achei. Então eu acho que ela apagou com tudo.
Então, o pessoal perde muito a mão. O fato da menina fazer leitura dinâmica num vídeo que ela fez, ela postou de um livro dela, que ela tá lendo e que não ofende ninguém, não mata ninguém, parecia que ela tinha matado a mãe das pessoas. Foi essa percepção que aconteceu. O pessoal perdeu muito a mão. Cara, se... Ai, meu Deus, ela faz leitura dinâmica, como é que eu vou confiar agora na palavra dela? Então para de consumir o conteúdo dela, em silêncio. Você falar pra ela, eu vou parar de consumir o seu conteúdo, Dora, porque você faz leitura dinâmica, ela nem sabe quem é você. Vocês percebem? Então, assim, o pessoal perde muito a mão. Vocês acham que só porque é liberdade de expressão, gente, a sua liberdade acaba quando começa do outro. A partir do momento que você usa a sua liberdade de expressão pra ofender uma pessoa que só tava lendo o livro do jeito dela, cara, perdeu. Você não tem mais direito de ter a sua liberdade de expressão nesse momento, porque você tá ofendendo outra pessoa usando a sua liberdade de expressão. Para, gente. Vocês têm que se controlar. Tem coisas que são consideradas crime, tá? Se vocês começarem a xingar as pessoas na internet, o Felipe Neto vai vir atrás de vocês. É crime. Então vocês se controlem. E aí entra um outro ponto, tá? Porque o que as pessoas começaram a falar? Ah, porque ela faz leitura dinâmica só pra aumentar a quantidade de livros que ela lê no mês, aí ela vai chegar aqui, eu li 300 livros no ano, e daí eu, Leninha, que só li 3 livros no ano porque fico 11 horas por dia no Twitter e no TikTok, eu fico ofendida. Porque como que ela lê 300 eu só leio 3? Ela tá fazendo eu me comparar. Amigo, se a leitura do próximo, do coleguinha que você nem conhece, tá? A leitura daquele criador de conteúdo, tá te dando gatilho, está te dando gatilho, o problema é seu. Terapia, tá? E é por isso que eu fico indignada com isso e por isso que eu acho que falta muita maturidade na internet. Se a leitura de uma pessoa que você nem conhece... Gente, é que nem vocês. Se vocês quiserem comparar com a quantidade de livros que eu leio, vocês nem me conhecem, pessoalmente, a maioria. Vocês nunca me viram na vida. Se a quantidade de livros que eu leio tá te ofendendo, o problema sou eu que tô lendo, ou o problema é você? Vocês conseguem perceber? Vocês estão querendo delegar a culpa, delegar a responsabilidade para pessoas que não tem nada a ver com gatilhos, com seus traumas, com qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que eu acho muito... É delicado falar. Pode ser que eu seja 100% cancelada, né? Mas vocês precisam se controlar, gente, e fazer terapia. É basicamente isso. Se a leitura... Cara, eu não consigo entender. A leitura de outra pessoa que você não conhece não deveria te ofender. E isso é uma coisa muito pessoal e que tem que trabalhar com terapia, porque eu nunca me ofendi com a quantidade de livros de pessoas que as pessoas leem. Eu me motivo com isso. Gente, eu assistia ano passado a Leonie Lane. Vocês sabem quem é? É amiga da Dora. Vocês sabem quem é? É a menina que vinha aqui no final do mês e postava vídeo no YouTube lendo 20 livros, 30 livros no mês. E é óbvio que ela faz leitura dinâmica. É impossível uma pessoa normal ler essa quantidade de livros. É óbvio que ela faz. E ela vinha aqui e falava que lia 30 livros. O que eu fazia quando eu via os vídeos dela? Eu olhava os livros que ela lia, eu selecionava quais eu achava que seriam interessantes e aí eu ia ler. Eu, em momento algum, fui lá nos comentários do vídeo dela. Você tá fazendo leitura dinâmica. Como você tem coragem de dizer que leu 30 livros? Você nem leu. Me conta aí, então, me faz um resumo de 30 laudas sobre esse livro aí que você disse que leu. Pra que eu vou perder meu tempo com isso? E se eu não gostasse dos vídeos dela, simplesmente eu não iria seguir e eu não ia assistir. E é isso. Então, eu acho que as pessoas estão perdendo a mão, estão perdendo a noção e estão precisando de ajuda psicológica, entendeu? Se vocês quiserem, eu tenho 2 psicólogas muito incríveis pra recomendar pra vocês. Elas fazem atendimento online pra todo o Brasil. É só me mandar mensagem, eu já passo o WhatsApp delas pra vocês, aí vocês entram em contato, porque é isso que tá faltando. É vocês desligarem um pouco da bolha do Twitter, da bolha do mundinho, e pararem de querer pegar os traumas e gatilhos de vocês pra ofender outras pessoas. Então, assim, eu hoje em dia não faço mais leitura dinâmica, eu não concordo com leitura dinâmica de livros que a gente tá lendo por hobby. Se você não quer ler, você para de ler, entendeu? Vai assistir um filme. Não concordo com o uso da leitura dinâmica, eu entendo toda a polêmica, mas eu acho que vocês perderam a noção. Querer ofender, aí fazendo vídeos bem assim, ai, agora eu tô com medo que a comunidade literária ache que eu não leio, que eu faço leitura dinâmica só porque aquela outra, aquela umazinha... Vocês são tão fracos assim? Então, nisso eu questiono também outros criadores de conteúdo. Vocês acham que vocês não passam credibilidade pros seguidores de vocês? Porque
Se vocês acham que agora os seguidores de vocês vão achar que vocês fazem leitura dinâmica, como é que é a conversa de vocês com o público de vocês? Entendeu? Porque quando eu tô conversando com os meus seguidores, e quem conversa comigo no Instagram, lá no Telegram, sabe disso. A gente debate sobre livros, a gente conversa sobre leituras, a gente indica, a gente fala sobre isso, fala aquilo. Eles sabem que eu tô lendo livro. E aí eu vou até pedir pra galera que conversa comigo. Eu queria saber, eu passo a sensação de que eu faço leitura dinâmica dos livros, porque eu não me preocupei com isso. Em momento algum eu achei que os meus seguidores iam achar que eu faço leitura dinâmica. Porque quando eu venho, eu falo aqui sobre o livro. Se alguém me pergunta no Instagram, eu vou falar sobre o livro. Eu já fui bem sincera de livros que eu li, que eu não entendi direito a história, que eu não lembro de nome de personagem, mas isso é porque eu não lembro de nome das pessoas, é normal. Mas em momento algum, se alguém vier me perguntar um resumo do livro, eu vou dar um resumo do livro. Eu não fiquei com esse medo das pessoas acharem que eu faço leitura dinâmica. E aí a galera começou a querer ofender a Dora, porque acha que o público deles vão achar que faz leitura dinâmica. Aí tá faltando um pouco de relacionamento com o público de vocês. E é isso. Aí agora, por causa de toda essa polêmica, eu vou me desafiar, que eu fiquei curiosa de quanto tempo eu levo pra ler um livro. Então eu vou gravar um vídeo, a hora que eu tiver um tempinho, eu vou sentar, tirar 1 hora do meu dia pra ver quantas páginas eu leio em 1 hora, porque eu fiquei, né? Ela leu 187 páginas, se eu não me engano, em 1 hora. Eu quero ver quantas eu consigo ler. Eu acho que eu consigo ler uma média de 50 a 60 páginas por hora, pelo meu ritmo, dependendo do tamanho da fonte, da diagramação. Claro que cada livro é um livro, né? Então tudo isso depende. Aí eu quero me desafiar pra ver se eu consigo realmente ler de 50 a 60 páginas por hora. E é isso. Foi isso que trouxe. E aí eu realmente fico questionando as pessoas que perderam a noção e começaram a xingar a menina. Então, é isso aí. Talvez esse tenha sido o meu último vídeo do canal, porque vocês vão me xingar, vão querer denunciar meu canal e que eu vá pra PQP. Mas eu precisava desabafar, porque eu não concordo com tudo que tava acontecendo, com a quantidade de xingamento que a guria levou, de graça. E parem de se ofender com a leitura dos outros. Sério, vão se tratar. É isso que eu tenho recado. Beijo. Tchau.